Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier. Capítulo 129. Guarda a paciência. Por que necessitais de paciência? Para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda da luta. Mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia. A instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos. A conspiração das sombras. A perseguição gratuita. A enfermidade do corpo. A imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Vamos aos nossos comentários. No capítulo anterior que nós estudamos, o capítulo 128, esse capítulo é, portanto, anterior a esse 129, que nós temos agora, com o título de Guarda a Paciência. Ambos os capítulos com base na Epístola aos Hebreus. Antes, o capítulo 128 era do capítulo 10, agora também do capítulo 10. O capítulo 128 é intitulado por Emmanuel Não rejeiteis a confiança, versículo 35. Agora, versículo 36, é sequente ao anterior, e o mesmo capítulo 10, guarda a paciência. Quanto apreço, quanto estudo Emmanuel dedica à carta dos Hebreus. Enquanto eu pensava nesse estudo, nessa dedicação a essa carta aos Hebreus, eu tive a curiosidade de verificar. Será que Emmanuel escolheu mais versículos em fonte viva com a carta aos Hebreus? Mas afinal, era um hebreu falando a hebreus, seus contemporâneos, a cultura de onde ele, Paulo, tinha saído. Mas não seria de esperar que Emmanuel, o
o romano do tempo de Paulo escolhesse as cartas aos romanos, então fui verificar qual é o maior número de epígrafes em Fonte Viva. Encontrei. Primeira carta aos Coríntios, 47 epígrafes. Aos Hebreus, 41 epígrafes. E aos Romanos, 37. Bem, nós não estamos fazendo cálculos matemáticos sobre epígrafes. Estamos apenas tentando pensar na aproximação de Emmanuel com as cartas de Paulo. Sabemos que o benfeitor busca os evangelistas, os Atos dos Apóstolos. Ele utilizou em Fonte Viva cartas de Tiago, de Pedro, para trazer para a atualidade os conceitos puros de Jesus. Bem, Atos dos Apóstolos. Lucas, o médico, que veio da Alexandria, anotou o período em que Paulo escreve aos Hebreus, quando ele estava na prisão em Roma. Anotou o período em que ele escreve, mas não descreve o momento em que ele escreve a epístola. Busquemos então o Ato dos Apóstolos para verificar assim. O último capítulo, escrito por Lucas, o 28, com 31 versículos. E, segundo a tradução de Haroldo Dutra Dias, tem o título de Paulo em Roma. De onde vem, então, as referências que tomamos em outros capítulos de Fonte Viva nos nossos estudos anteriores? Referências de Pastorino? Não. De Paulo e Estevão. Quando o historiador espiritual deixa, através de Chico Xavier, os registros de acontecimentos que não tivemos em Atos dos Apóstolos. Por que razão Lucas abreviaria as suas anotações? Anotações que foram feitas a pedido de Paulo. Por que razão? Na última anotação de Lucas em Atos, como já dissemos, intitulado Paulo em Roma, ele narra a acidentada viagem marítima a Roma, os temporais, o naufrágio, episódios que nós já estudamos em outros capítulos de Fonte Viva, lembram? Quando Paulo chega a Roma, foi-lhe permitido morar por conta própria, com o soldado que o guardava. As tentativas de Paulo para reunir os varões de seu povo, varões, é a expressão que Lucas grafou em Atos, varões. Então Paulo procura reunir os varões do seu povo, numa tentativa de narrar aos contemporâneos que não conheciam as mensagens de Jesus e falar com eles sobre Jesus. Paulo, então, dá o seu testemunho de conversão quando vê Jesus na estrada de Damasco, mas antes ele começa a falar de Moisés, dos profetas, para introduzir, então, a palavra dos profetas para falar em Jesus. Muitos não acreditaram em Paulo. E Paulo, então, repete palavras do profeta Isaías: ouvireis com os ouvidos e não compreendereis. Vendo, vereis e não enxergareis. Pois o coração deste povo se tornou cevado. A esse cevado é traduzido por Haroldo como gordo, cheio de gordura. Continuando com Isaías: com ouvidos pesadamente ouvireis, seus olhos se fecharam, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, e se voltem aí para eu os curar.
Continuamos com esse encontro de Paulo com os judeus. Quando Paulo termina o encontro, dizendo que a salvação de Deus foi enviada às nações, todas as nações pagãs, aos gentios, aos não-judeus. Paulo permanece por 2 anos inteiros na casa alugada, recebendo os que se dirigiam até ele para ouvir a palavra. Mas Lucas encerra os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos. Nestes 2 anos, Paulo, em Roma, é que ele escreve a carta aos Hebreus. E Emmanuel é que continua, no livro Paulo e Estevão, a descrever o que Lucas não escreveu. Ou, quem sabe, o que foi perdido. Emmanuel escreve: quanto cuidado de Paulo ao escrever às comunidades. Queria que os desejos do Senhor fossem transmitidos com fidelidade. Era o planejamento divino. Por isso as cartas, amadas e célebres, tesouro de vibrações do mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda parte. Paulo não sabia que as cartas escritas a uma comunidade não se destinavam a uma igreja em particular, mas à cristandade universal. A carta aos Hebreus, que lembramos que já estudamos, que houve até uma discussão sobre a sua autoria, pelo estilo, pelo modo de se referir aos irmãos de Israel. Aquele documento escrito em horas de angústia extrema, em solidão, sem os companheiros amigos a assessorá-lo, lembramos? Os companheiros amigos que o assessoravam a escrever o que ele ditava. Agora, ele reflete o isolamento em que Paulo vivia e a dor de não levar o conhecimento do Messias aos irmãos judeus, conhecedores das profecias do precioso Velho Testamento. Paulo viu os irmãos desarvorados ou incrédulos, alguns renegando aquilo que tinham já aceito, porque perante a lei das sinagogas era mais fácil voltar ao mosaísmo do que enfrentar a oposição dos poderosos de então. Entendemos assim, embora superficialmente, entendemos a tristeza de Paulo ao escrever aos contemporâneos e aos que acompanharam a trajetória de Paulo. Ele escreve nesse capítulo 10, que temos em mãos, que os hebreus, confiados ao mestre Nazareno, tivessem paciência para que, depois de haverem feito a vontade de Deus, pudessem alcançar a promessa da redenção enunciada pelo Rabi. Assim ele escreve aos hebreus, aqueles que continuavam ouvindo ou lendo as suas cartas. E ele destacava nessa carta a superioridade de Jesus Cristo sobre os profetas e que a aliança do Mestre é superior à aliança mosaica. Emmanuel, no texto Guarda a Paciência, de que ouvimos a leitura, escreve aos cristãos da atualidade, aos conhecedores do Consolador, aos escritos de Kardec, que ele escreve que antes de alcançarmos a concretização de nossos projetos de felicidade, antes disso,
é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. A quais dívidas Emmanuel se refere? Ele continua: ao lar, convertido em forja de angústia, resquícios de nossas atitudes no passado, dívida com o parente a que devemos respeito e carinho, e do qual recolhemos menosprezo e ingratidão. E qual normalmente é a nossa resposta? Qual a resposta usual nessas ocasiões? Agir da mesma forma com o parente, com menosprezo, ignorando as razões que o impulsionaram ao parente, ao desprezo por nós. Pois Emmanuel fala da conspiração das sombras, porque ainda vivemos em sombras, envolvidos pelas trevas do passado, trevas que agora procuramos deixar para trás, em busca de claridade, em busca da luz. Emmanuel ainda considera como consequência de nosso agir no passado, como consequência, a perseguição gratuita que recebemos por vezes, a enfermidade do corpo que sempre aparece, a imposição do ambiente em que vivemos. Tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. É assim que, de alguma maneira, Paulo e Emmanuel falam, encorajando os cristãos de hoje, que somos todos nós.